Boa tarde, pessoal. Chegamos aqui para mais uma live da série de lives e livros do Grupo de Psicomotricidade Nacional. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai receber a professora Suzana Cabral. Boa tarde, Lima Paula Ferreira. Boa tarde, seja bem-vinda, Carol. Eu estava dizendo que hoje a gente vai ter a honra de receber uma professora que é ícone da psicomotricidade no Brasil, tem uma experiência imensa, né? Tem trabalhos e estudos fora do país, na França. A professora Suzana Cabral. Boa tarde, Ancelice. Maurício, boa tarde. Tudo bom, pessoal? Ellen, sejam todas bem-vindas. Carla, aula criativa, bem-vinda. Marise. Então, como eu estava falando, a professora Suzana Cabral, ela tem uma experiência muito grande, né, na área da psicomotricidade. Boa tarde, Grécia. E a gente tem aqui uma oportunidade, Espaço Transformação, de ouvir a própria autora, né, de um livro que é uma pérola sobre o diagnóstico na clínica psicomotora. Então, agora à tarde, a gente vai passar uma hora, a professora acabou de entrar, Gerlane, boa tarde, professora Suzana. Eu vou lhe convidar, com muita honra, para participar deste momento aqui. Vamos aguardar a professora querida, foi convidada. Sejam todos bem-vindos. Então, como eu estava falando, uma honra conversar com a própria Suzana, né, aqui nesse momento. Aguardando a professora. Tati, boa tarde. Chegou a querida professora. Boa tarde, professora. Boa tarde. Oi, querida. Tá me ouvindo? Ouvindo bem, tranquilo. E você Que me ouve bom. também? Sim, sim, muito bem. O áudio tá ótimo. Ótimo. É, eu estava falando aqui para as pessoas, né, que é uma honra a gente tê-la aqui com a gente para esse momento de conversa, né, com o próprio autor de um livro e de um livro que é uma verdadeira joia, né, para quem trabalha na área clínica da psicomotricidade. É um presente de verdade, né, onde a gente vai ter nesse livro de forma muito bem embasada, né, teoricamente, que a gente sabe que a professora Suzana é uma pessoa que tem experiência não só no Brasil, mas fora do Brasil, conhece, trabalhou com autores fora do Brasil, na França e em outros países. E a gente tem aqui uma verdadeira, como minha mãe diz, eu sou do interior da Paraíba, uma barra de ouro. Eu chamaria seu livro para nós psicomotricistas. Então, esse horário, muitas pessoas ainda estão chegando, mas a live ela fica gravada, então muitas vezes as pessoas vão escutar mais tarde a live no GTV, que todas elas ficarão gravadas, né? Então, eu vou aqui ler, apresentar a professora, né, pelo próprio livro aqui, e depois a Suzana vai se apresentar para vocês e vai falar um pouco sobre essa sua obra, que é esse livro, que eu tive a oportunidade ainda de comprar no lançamento, no Congresso no Rio de Janeiro, que em 2 horas acabou seu livro, não foi isso, professora? Mas eu saí de uma palestra que eu estava assistindo, fui lá, comprei seu livro, autografei, claro, e fiz aquela foto do nosso post dessa live de hoje. Então, vou ler aqui para apresentar formalmente a professora Suzana. Suzana Veloso Cabral, psicóloga pela Universidade Católica de Minas Gerais, psicomotricista relacional pela Escola Internacional de Psicomotricidade Relacional e Associação para o Estudo de Comunicação e Relação,
psicomotricista titular e de honra, que foi uma das fundadoras da Associação Brasileira de Psicomotricidade, membro honorária da Rede Fortaleza Latino-Americana de Psicomotricidade, especialista em clínica infantil e em psicomotricidade, especialista em educação e inspeção exclusiva na Pontífica Universidade Católica, professora de várias pós-graduações lato sensu em diversas universidades de algumas cidades brasileiras e na FUMEC, PUC, em Belo Horizonte, coordenadora e professora de pós em psicomotricidade na PUC de Minas Gerais, 2019, autora dos livros Psicomotricidade Relacional e Educar, Vivendo o Corpo e o Grupo na Escola, da Artes Médicas, coautora junto com a Deise Campos, né, do Ceará, do livro Psicomotricidade, uma visão psicomotora no IPRED, Crianças em Dificuldades e Suas Famílias, os benefícios da relação psicomotora. Então, além desse, a professora tem outras obras, né, que a gente sabe que conhece, mas hoje a gente vai focar aqui no diagnóstico da clínica psicomotora. Boa tarde, Dislexia Brasil, está aí com a gente, clínica similar. Professora querida, a palavra é sua. Eu acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir o que todo psicomotricista quer ouvir. O que fazer, né, na hora de elaborar o seu diagnóstico, né, na clínica, que não é fácil. A avaliação psicomotora é uma coisa muito complicada da gente falar, porque você vai falar aí sobre a sua forma de fazer, a subjetividade que existe, mas eu queria começar pelo final, lendo uma fala sua aqui no resumo do livro, que eu achei belíssima, quando você diz assim: acredito que o bom atendimento dos casos na clínica psicomotora pressupõe um diagnóstico bem feito. Isso leva algum tempo para ser realizado. Então, assim, é muito sério, é uma coisa muito séria que a gente vê como você encara esse trabalho tão importante para o psicomotricista na clínica. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Estou, assim, super lisonjeada com tanto carinho seu, Ione. Professora. Eu queria dizer para vocês o seguinte: esse livro foi escrito pensando nos alunos das várias especializações onde eu dei aula, e principalmente no psicomotricista que está buscando o seu caminho. Então, assim, eu tenho 40 anos de experiência nessa área. Show. E realmente a minha ideia é que um diagnóstico psicomotor não pode ser apenas o que os franceses chamam de bilan, que é uma avaliação psicomotora e ponto, acabou. Não, a gente tem que entender um caso inteiro. Por isso eu prefiro demorar, às vezes, 2, 3 meses nesse processo avaliativo. E é interessante, da primeira sessão até a última, em que eu vou dar devolução para a própria criança, dou para os pais do que eu percebi, e para a própria criança também. E, inclusive, nesse momento, convidá-la para uma terapia, se for o caso. A gente já vê mudanças. E os pais já relatam, porque está tendo um olhar psicomotor para aquela criança, para aquela família, e a gente não está vendo apenas um sintoma, a gente está vendo um sujeito que está ali. Nesse sentido, eu sempre penso na relação psicomotora como básico para a gente compreender. E isso começa no primeiro contato com os pais. A primeira entrevista é livre. Eles vão chegar, vão falar do que quiserem. Se tiverem inibidos, eu vou fazer perguntas, porque nem sempre o pai e a mãe têm aquela fluência para falar do que estão sentindo, da preocupação. Não tem vínculo ainda, né, professora? Não existe um vínculo ainda para a pessoa se colocar de forma tão espontânea, não é isso? Sim, e tem também a questão das próprias inibições dos pais. Uma frase importantíssima de uma mãe, por exemplo, é assim: Suzana, criança não é computador. Ela trabalhava com computador. Computador é 01, criança não. Então, eu não sei como lidar.
Evidente que isso não surgiu na primeira entrevista. Eu geralmente faço uma série assim de 3, 4 entrevistas. Depois desse momento livre, eu enfoco muito a questão relacional. E aí eu começo, primeiro assim, uma coisa que os pais ficam assim meio, nossa, o que eu vou falar? O que significa para você ser pai, ser mãe? Geralmente é difícil, mas é realmente algo que vai mexer com todo esse mundo da parte psicoafetiva, dos fantasmas, vamos falar em psicanálise a gente fala fantasmas, e da relação de amor, né? Falado isso, eu ainda vou perguntar para esses pais. Então tá, o seu jeito de ser pai, de ser mãe, como é que é? Tem alguma coisa a ver com o que você viveu? Se parece alguma coisa com seu pai, com sua mãe, opa! Às vezes aí vem um insight, né? Isso. Eu queria ser o contrário, porque minha mãe era muito rígida, sei lá das quantas, e eu tô vendo que eu tô fazendo uma forminha para o meu filho. Uma coisa que é importante, vocês estão vendo o meu jeito de falar, na entrevista também eu anoto essas expressões todas dos pais, porque eu acho que é uma coisa viva. E se tiver alguma palavra que eles falaram que eu não entendo, algum regionalismo, como já teve gente do Nordeste, gente de Salvador e tal, que tem as coisas regionais, eu anoto. Claro. E depois pergunto, porque numa outra entrevista, porque é importante a gente compreender, não é só esse lado do significado do que os pais estão falando, é toda aquela melodia, toda aquela prosódia da fala deles que mostra a questão afetiva de como se relacionam com o filho. Evidentemente que antes disso eles já falaram qual era o sintoma da criança, eu já perguntei quando que começou, o que eles fizeram, às vezes eles me falam, olha assim, estou tão perdido que eu não sei, cada dia eu faço uma coisa, não sei mais o que faço. Né? Verdade. Então, assim, é importante a gente acolher, porque a primeira coisa para um diagnóstico ser bem feito é a gente conseguir um vínculo de confiança com os pais. Isso, professora. Eu fico arrepiada com essa sua fala, porque é exatamente isso que é necessário. Sim, porque a criança não veio sozinha, ela veio trazida pelos pais. Né? E esse primeiro vínculo de confiança é importantíssimo. Tanto que depois dessa primeira entrevista eu digo aos pais, vocês vão falar para o seu filho por que ele vem aqui. Que eu sou uma motricista, que eu vou tentar entender o que está acontecendo com eles, que vocês não estão sabendo como lidar, por exemplo, com o atraso escolar, ou com o fato de você ser muito paradinho, ou ser muito agitado, vocês vão explicar para ele o que ele vem fazer aqui. E no primeiro contato que eu faço a criança e seus pais juntos, eu já pergunto, tem ela 2, 3, 10 anos, você sabe por que veio aqui? Se ela consegue falar, porque os pais conversaram com ela, bem, se ela é daquelas bloqueadas, inibidas, não, tá difícil você falar, então eu vou te clarear. Papai e mamãe vieram pedir ajuda para isso, para aquilo, e eu vou ter que te escutar, saber o que você acha disso, para a gente poder entender e poder ajudar tanto o papai e mamãe quanto você. Então, é uma questão relacional um diagnóstico. Não é uma coisa pura e simples de resultados, de uma avaliação. Né? De registro, né, professora? De registro de acontecimentos, não é isso? Não. É essa questão assim de compreender tudo o que se passa com aquele sujeito e com seus pais. Então, assim, perguntas da entrevista. Geralmente a gente pergunta, nasceu como? Parte disso, parte daquilo. A pergunta que me interessa é, o que você sentiu a primeira vez que viu seu filhinho? E aí tem respostas que são, assim, incríveis. Por exemplo, um pai que dizia, não, tinha cara de joelho, todo bebê tem cara de joelho. Opa!
Olha a dificuldade desse pai, né? Não vendo um sujeito ali, estava vendo uma cara de joelho, né? Isso. Igual a Outra todas as outras, né? Exato, isso aí não era específico aquele sujeito ali. Isso foi trabalhado depois com ele, não nesse primeiro momento, porque era muito cedo, né? Ou então eu pergunto assim, como é que vocês escolheram o nome dessa criança? Gente, é importantíssimo saber disso. Teve uma clientezinha, por exemplo, que se chamava Luciana. E os pais me falaram, você sabe o que significa Luciana? Eu falei, o quê? Luz da vida. Ela lutou tanto para viver que ela ia chamar Maria, sei lá o que ela ia chamar, que nós resolvemos colocar Luz da Vida pela luta que ela teve. Porque teve um parto traumático, tinha uma dificuldade lesional, né? Então, assim, essa criança era luz da vida para os pais. Olha que coisa mais importante. Demais. Tudo isso numa, duas ou três entrevistas, né? Outra coisa que eu faço muito nas entrevistas também é perguntar, a gente pergunta, andou como, não sei o quê, eu pergunto para quem andou. Porque é importantíssimo. Às vezes a mãe me diz, olha, eu trabalhava tanto que eu morro de tristeza, porque ela andou para babá, não andou para mim. Que coisa importante. Opa, para mim que ela andou, ela quis vir perto de mim, sabe? Então, assim, é essa coisa que é importante, né? Desmame, tudo bem, saber data, mas muito mais, como é que era o jeito de mamar dessa criança? Era aquela criança que choque, 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 ou aquela criança que tinha que ficar estimulando? Porque aí a gente já começa a ver dados da psicomotricidade. Uma criança hipotônica, por exemplo, pode ser que ela durma muito no peito, pode ser que ela não tenha aquela força para sugar. Uma criança hiperativa, hipertônica, agitada, vai toc, 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 toc. E assim, a mãe fica até com medo, né? De machucar o seio dela de tão voraz que aquela criança é. Então, são essas coisas assim que a gente vai vendo. E aí, passando por tudo, todas as fases do desenvolvimento, todas as questões do dia a dia, como é, quais são os contatos que existem. Enfim, a gente tem já nessa primeira fase, que é a fase das entrevistas, a gente já tem algo para projetar sobre o que aquela criança e aquela família estão vivendo. Sim. Aí, sim, o primeiro contato com a criança é com os pais, porque eles são realmente os responsáveis pela criança. E são eles que querem alguma orientação, que estão perdidos. E a criança está vindo assim meio sem saber o que é que vai ser. São eles que demandam, né, professora? Vem deles a demanda. Sim, sim, sim. Então, eu já falei dessa pequena entrevista, depois eu vou perguntando assim, mas que coisas que você gosta de fazer, né? O que você não gosta? O que te chateia? E a criança vai me respondendo como pode, né? Às vezes, pequenininha, não vai, eu faço uma ou duas perguntas rapidinho, né? Maiorzinha, eu vou fazendo mais perguntas, né? E aí, então, eu peço que eles façam um desenho. Um desenho que eles vão escolher o que quiser. É uma folha grande, em cima de da mesa, que é uma mesa grande, senta aí, com um metro que eles se colocaram nessas cadeiras. Às vezes fica o casal e a criança do lado da mãe ou do pai. Às vezes Sim. A criança é colocada no meio. Às vezes a criança é colocada no colo de alguém, de um dos dois. Então aí já tem toda uma dinâmica familiar que a gente está observando. Percebe, né? Isso. O espaço não é só uma questão de orientação cima, embaixo, direita, esquerda, frente, atrás, é também essa questão de como se relaciona com o espaço, como se situa afetivamente no espaço. Inclusive, né, professora, a relação espacial que tem esses pais com esse filho,
né? E só para tanta gente querida entrando aí que eu vou ter que interromper um pouquinho. A Cacilda dizendo que você é maravilhosa, a Vera Matos, a Renata Aguilar. Então a gente tem muitas pessoas maravilhosas aqui lhe assistindo. Que coisa boa, professora. São todas oração, grandes amigas, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante é a gente compreender essa criança desde o início como um sujeito. Então, esse posicionamento no espaço é importantíssimo, porque às vezes, por exemplo, a criança não consegue falar e a mãe fala por ela, Isso. ou o pai fala. Então, seja, naquele espaço, ela está tão fusionada com a mãe que ela nem consegue ser autônoma e responder as perguntas. Pequenininho a gente entende, mas 7, 8, daí para frente, já é complicado, né? Logo em seguida, eu vou apresentar, então, essa folha grande, né? E vou pôr 3 conjuntos de caneta, que cada um possa ter a sua. E é muito interessante perceber que, às vezes, ou o pai ou a mãe vai pegar a caneta do filho. Sabe? Não é uma coisa assim, que eles percebam, mas é algo assim tão misturado que, sem querer, ele tem lá uma caneta verde, sim, mas ele quer usar a verde do filho, né? E eles vão, então, organizar. Eu digo, vocês vão desenhar o que quiserem. Vocês combinem entre vocês, ou cada um faz o seu desenho do que for, ou vocês fazem um desenho em conjunto. Tem pais que fazem com a criança uma paisagem, né? E aí tem os bonequinhos que representam as famílias, a família, tem os pets, tem as árvores, enfim. E tem pais que fazem cada um o seu desenho. E tem alguns pais, como uma das mães, que está até citada no livro, que pega e divide a folha no meio. Fala com o filho, esse espaço é seu, esse é o meu. Ou seja, difícil relacionar. Cada um do seu lado, né? Então, é essa dinâmica que a gente vai ver, além, é evidente, de todo o traçado, né? Sim. Onde o desenho está, se é pequenininho, se é imenso que ultrapassa a página. Tem detalhes disso, né? De como ver... De técnicas de desenho que também são consideradas. Sim, sim. O estilo motor da criança ao desenhar. Isso sim, também sim, a gente vai observar, e no livro eu coloquei também essas coisas, partindo muito assim... de uma época em que, antes de ir para a França, onde que eu fui para Salpêtrière estudar psicomotricidade, eu fui a São Paulo, com a equipe do Ayn Grunspan, que era um neuropsiquiatra daquela época, 300 anos atrás, né? E, então, com a Alice Chad, que trabalhava com psicomotricidade, ela foi me mostrando esse lado do estilo motor da criança. Não só nos desenhos livres, como até em desenhos padronizados, como o teste de Bender, né? Então, muito mais importante do que ver a pontuação, era ver que estilo motor que a criança estava tendo, né? E isso é uma coisa que é importante para quem está iniciando, né? Às vezes não tem tanta experiência de ver desenhos e desenhos e desenhos para poder compreender. Mas não é só esse aspecto do desenho, de como eles fazem, como que se situam, né? É também a questão de que conteúdos surgem ali, conteúdos psicoafetivos, né? Eu atendi uma criança que tinha um atraso muito grande. Ela tinha até um problema de crescimento. Ela tomava uma injeção de hormônio todos os dias. E era um não dito. Os pais nunca disseram para ela para que ela tomava aquela injeção. Evidentemente que na orientação final, eu coloquei para eles explicarem para a criança o porquê daquela injeção, né? Então, ela era super atrasada cognitivamente. Ela tinha 7 anos e ela fez um rabisco assim, aquela primeira garatuja circular, sim, e falou para a mãe, o jacaré!
A mãe, que jacaré lindo! Não, não é um jacaré lindo, é um rabisco, é uma garatuja. Evidentemente que eu não vou falar com a mãe nesse momento. Eu vou dizer, Claro. você fica satisfeita que sua filha consegue fazer um desenho, né? A gente pontua nessas entrevistas, nesses encontros, coisas que sejam mais, vou dizer, palatáveis, né? Sim, E a sim, pessoa pode ouvir, e não uma interpretação, né, que pode ser deslocada fora de hora. Bom, claro. Isso mesmo. passado esse momento, então, tem o conteúdo. O que que eles desenharam? Essa mãe, por exemplo, que fez o risco na folha, o menino desenhou aqui, tipo, uma água, que podia ser um mar, ou um rio, e árvores e tal, e a mãe um desenho super regredido daquela casinha bonequinho de palito, sabe? E depois pôs um Sim. montão de ave voando no céu. E eu perguntei para o menino, o que, que você fez? Eu até ajudei a ele a fazer a água, que ele não estava se sentindo fracassado, não conseguia fazer. Oh, sim. E eu ajudei, fiz um traçado assim, eu tinha usado azul, eu usei um azul claro para dar a sugestão, aí ele gostou, seguiu no desenho e tal. Então, aí eu perguntei, o que, que é isso? Não tem ninguém aí? Aí ele fez umas aves lá no céu também. Mas e aí? O que, que aconteceu? Não, aqui é deserto. Não tem ninguém. Olha só a aridez, como a relação dessa criança. E é importante que estava só a mãe e ele. Porque o pai, na segunda entrevista, brigou tanto com a mãe que nunca mais Não voltou. foi mais. Eu Né? acredito. Então era uma questão, um conflito muito grande. E esse menino, uma família tão conflitiva, se sentia como? Num deserto. Então, tudo isso são coisas que eu vou relatando no livro, né? Que eu acho que o importante é a gente dar exemplos, exemplos práticos, para que realmente a gente possa transmitir um conhecimento, que não seja uma coisa só teórica, que seja Isso. conhecimento. Aí no livro tem várias coisas, como avaliar o desenho da criança, da figura humana, depois é feito, como avaliar um desenho da família, né? E aí, então, vamos especificamente para a avaliação psicomotora. Eu uso, sim, aquela avaliação tradicional, né? Partindo da Júlia Guerra e do Bergès, fiz uma organização muito minha, né? Não uso coisa padronizada, eu uso mais uma avaliação clínica. Não tem pontuação nenhuma na avaliação que eu faço. É assim, aquela criança se mantém num pé de acordo com a idade dela, evidentemente que eu vou ter que saber os parâmetros de cada idade para saber Os se ela marcos, né, professora? Para ter um norte do que está dentro e do que não está, não é? isso, exatamente. Vou ver, por exemplo, né, questão de lateralidade, como o Bergès fala, né, o que é lateralidade espontânea e o que lateralidade habitual, né, porque às vezes espontaneamente a criança tinha uma tendência à esquerda, mas ela foi E foi, treinada pela sociedade, não é nem que foi obrigada, como antigamente faziam de engessar o braço da criança, mas uma pressão social, né, professora? social. Aí ela se tornou destra. E isso vai confundir para essa criança, porque a tendência dela é se aproximar da tarefa como se fosse canhota, mas vai usar a direita. Olha que distorção do eixo do, Distorção, né? E totalmente. aí, evidentemente, se esse eixo está problemático, se essa coisa de direita e esquerda em si está difícil, projetar isso no objeto, no outro, no espaço, vai trazer uma orientação espacial também difícil, inversões de Também. letras, enfim, esse aspecto não deve ser esquecido, né? E, assim, tanto controle motor quanto tônus, né? Porque tônus, eu costumo dizer, que é a base de toda a linguagem
psicomotora, toda a linguagem corporal. Porque é nele que, desde valão, a gente vê que as emoções se manifestam. Não tem jeito de falar assim, ai, eu estou alegre. Toda a minha postura, todo o meu fechamento, meu tônus é de inibição, de dificuldade. Como é que a minha palavra está ao contrário do que eu estou fazendo? Então, essa avaliação de tônus é uma coisa muito importante. Não é só a parte mais, vamos dizer, avaliação quantitativa, né? Se tem paratonia, se cinesia, sim. Tem tudo isso. Mas essa questão relacional, essa questão desse tônus, que realmente... Esse tônus presente, que está representando aquilo ali e agora, não é isso, professora? Que é expressivo, né? Do que vai se passando, não só no nosso corpo, mas na nossa alma também, né? Porque a gente é um todo. Mas o que eu chamo mais atenção não é para essa parte mais clínica avaliativa, é mais para o que eu chamo de exame psicomotor livre. E em toda a formação, a gente tinha uma sessão livre, normal, comum e tal, e aí fazia uma observação. A Núria tem, inclusive, assim, passou para nós uma ficha de observação que é incrível, como é que a criança se relaciona com ela mesma, com o outro, com o espaço, como é que ela reage à frustração, sabe? Várias coisas assim. Mas eu fiquei lembrando da psicanálise, que em ludoterapia, isso vem desde o início, né? Quando a Melanie Klein criou essa possibilidade de avaliar a criança com brinquedinhos, e que uma das alunas dela, Arminda Arberasturi, organizou uma sala, né, de ludoterapia, com um canto de coisas que falam da vida familiar, caminha, fogãozinho, bonequinho, parará, com coisas Os que ambientes. da coisa agressiva, soldadinhos, bichos, coisa que fala, tem até revólver, enfim, tem coisas, brinquedos assim, que são mais do nível do simbólico. Lembrando, vendo isso, eu falei, gente, em psicomotricidade, a gente precisa ter algo semelhante. E eu organizei realmente um exame psicomotor que é dentro da psicomotricidade. Então, a gente põe um conjunto de objetos para a criança que realmente tem mais um caráter dinâmico e que vão ser mediadores da relação da criança e que vão permitir o exame psicomotor. E o livro, porque algumas pessoas que entraram depois perguntaram, e o livro? Depois a gente coloca o nome para todo mundo. Esse livro, essa capa, é o desenho de uma criança autista. Lindo, que eu atendi desde 5 anos de idade, e esse é o momento que ela já estava assim, com 6, 7 anos, sendo capaz de simbolizar. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Esse desenho. Linda a capa. É como Cacilda está dizendo, isso é uma Bíblia, realmente. Minha mãe chamou uma barra de ouro, que ela é do sertão da Paraíba, Cacilda agora denominou outro nome, realmente é uma Bíblia. Maravilhoso. Olha, eu acho que é uma transmissão de uma prática muito aliada à teoria e de uma teoria que não se faz sem exemplos, né? É esse o meu jeito de ver a psicomotricidade. Então, nesse exame psicomotor livre, né, eu criei, então, assim, quais que seriam os materiais, né, que a gente utilizaria. Então, uma bola, 1 ou 2 bambolês, uma corda, algum instrumento de percussão, e às vezes também um sopro, uma flauta, panos coloridos, uns 3 pequenininhos e uns 2 grandes, bola grande, daquelas que a gente usa para o bobat, ou então aquele rolo também que é usado na fisioterapia. Ou se a gente não tiver nada disso, uma caixa de papelão de televisão antiga, grande, ou de geladeira ou de fogão, ou seja, um objeto grande que dê para a criança subir nele, entrar, criar o que for, né? Algum jogo,
ou um quebra-cabeça, alguma coisa assim, de acordo com a idade da criança, né? E uma família de bonecos de pano. Para as crianças que tiverem mais conflitos, poderem realmente representar num nível mais simbólico com aqueles bonequinhos os conflitos, porque às vezes não vão conseguir, no primeiro momento, falar disso. Deixa eu dar um exemplo de um exame psicomotor para vocês, de um menininho que eu atendi. 8 anos de idade, morava numa fazenda, super livre, era o filho do meio. E o mais velho era uma coisa falando aí. O mais velho era assim, o bambambam, o gurilão da balachita. Não sei se vocês lembram daquela balachita que tinha um gorila todo poderoso no desenho, né? Então o menino era o máximo. E o mais novinho era o xodó da mamãe. E ele ficava meio perdido ali. Mas ele se afiliou ao pai. Então, o pai ia buscar vaca no pasto, a cavalo, ele ia com o pai. Então, ele tinha uma vida super livre. Mas aí, a mãe resolveu, por conta de estudos, vir para Belo Horizonte. Era uma família, um fazendeiro mais rico, né? Vieram com apartamento muito chique e tal, uma escola de elite, né? Só que tem que esse menino perdeu o pai, que só vinha fim de semana ou de 15 em 15 dias, aquela aliança com o pai para o lugar que ele tinha na família, e ficou exprimido entre a mãe e os irmãos, mais velho e mais novo. Então, o exame psicomotor desse menino foi uma lindeza. Ele pegou essa corda e fez um laço de peão e laçava as coisas da sala, né? Cadeira, ou seja, ele estava revivendo aquilo que era... Ele viveu, importante para ele. Que era ele como sujeito, que era ele vivendo lá com o pai na fazenda. E pegou o rolo, e o rolo foi um cavalo. Como ele era realmente desajeitado e persinético, é evidente que ele caiu do rolo. Qual né? era a idade dele, professora? 8 anos. 8. 8 anos. Então, assim, é um menino, assim, muitíssimo interessante. E depois, quando ele começou a terapia, né, eu vi que realmente ele estava completamente perdido aqui. E falei com ele, né, nós vamos tentar encontrar um lugar para você aqui. Porque para estudar, a sua família achou melhor vir para cá. E você perdeu tudo de lá, mas aqui você vai encontrar coisas boas. Aí ele virava para mim e falou assim, detesto Belo Horizonte, eu quero que você morra! Ou seja, eu era a tela de projeção de todo o ódio dele pelas perdas, pela frustração. Então, isso já surgiu no exame psicomotor livre e que nas sessões de terapia psicomotora pôde ser trabalhado. Né? Então, esse exame psicomotor livre, ele é muito importante. Muito, muito mesmo. Às vezes, se a criança é pequenininha, eu não faço desenho, não. Porque ela vai só fazer garatuja e tal. Eu ponho esses objetos e convido a família para brincar. Porque o que me interessa é ver como essa família se relaciona e que nível simbólico ocorre entre eles no jogo. Seja num desenho para os maiores, seja num jogo com os objetos menores, né? Tem um menininho, por exemplo, de 2 anos, que o sintoma maior, que a mãe estava muito preocupada, é que ele não comia de jeito nenhum, né? Então, assim, tomava umas mamadeiras de muita má vontade, né? E a brincadeira dele no exame foi interessantíssima. Ele se grudou num bebê, é lógico que eu pus um bebê como uma mamadeira, não pus só a família. Não. Eu sabia que aquilo era importante para ele. Para ele. E ele se grudou nesse bebê com a mamadeira e amamentava o bebê com todo carinho, olhava para a mãe que estava dentro da sala, porque ele não conseguia ficar sozinho. Mamãe, mamou tudo! Ou seja,
ele estava me falando o tempo todo que havia uma dificuldade, não era em comer como nível de necessidade, não. Era uma dificuldade, como o doutor chama, no nível das percepções sutis, que era dessa relação com a mãe, né? Esse tato, esse contato, esse diálogo tônico cinético, essa possibilidade de harmonia no amamentar, no estar junto com a mãe, no receber a comida, porque receber a comida é permitir que algo do outro entre dentro de nós. Então tem que haver uma relação que seja uma relação adequada. Bom, de modo geral, então, o livro vai tratando disso, né? Dessas coisas todas, e no final eu descrevo alguns casos clínicos de atendimento para mostrar como é que é o importante a gente compreender esse sujeito como um todo, inserido numa relação familiar e com a relação também fora da família, na escola. Um outro caso muito interessante também é um menininho que veio porque os pais achavam que ele era burro. Ele, principalmente o pai. O pai estava num segundo casamento, né? E essa mulher dele era toda linda, toda maravilhosa, né? A gente podia maldosamente falar, burra mais bela, né? Tinha toda aquela aparência maravilhosa, mas não era tão letrada como ele, que era um juiz, assim, de várias super importantes instâncias lá para cima e tal, né? E o menino não conseguia nem contar de 1 a 10. Pai dizia, eu ensino para ele conta de 1 até 10 hoje, amanhã ele não sabe o que é. Que isso acontecia. Por que é que tinha essa dificuldade? Exatamente porque ele era completamente grudado ainda na mamãe, e esse outro para ele, que era o pai, em vez de dar interdição e de promover uma possibilidade dessa mãe e desse filho se desgrudarem, mas encontrarem desejos fora daquela relação, ele vinha como um rígido, com um corte. Então ele era absolutamente ameaçador para esse menino. Então ele não conseguia aprender nada. Porque aprender seria aceitar que o outro pudesse dar algo para ele que ele não queria reconhecer. Esse menino jogou quase 1 ano de futebol comigo. E aí ele vinha no início com aqueles sapatinhos de amarrar. E às vezes o sapato, puf, fugia do pé. Aí falava, quer que eu te ensine a amarrar? Não, eu sei amarrar. Fazia um murundu lá com o laço do sapato, evidentemente que não ficava amarrado. Mas ele era super inteligente. Você sabe o que ele fez? Ele fez a mãe comprar mocassim para ele. Na época usava muito. Para não amarrar. Para não muito ter que amarrar. Né? Então aí nós fomos trabalhando e eu dei alta para ele na época em que ele falou assim, Suzana, quer saber? Já estava lendo, escrevendo, estava super bem na escola. Você quer saber de uma coisa? Me ensina a amarrar sapato? Opa! Né? Então, assim, eu acho que compreender um caso para poder ser capaz de trabalhar com aquela criança em terapia psicomotora implica num diagnóstico que é um diagnóstico do sujeito, das suas relações, do seu mundo, não só um micromundo com a família, mas um macro também, que começa com a escola e vai se ampliar na sociedade toda. Né? É isso que eu tento fazer no livro. Nossa, eu estou aqui assim encantada, arrepiada, como algumas pessoas aí colocaram, porque assim a gente está tendo uma oportunidade ímpar, é um presente, professora. Você está aqui falando
de forma tão clara, de forma tão embasada e séria, responsável, porque você fala, a sua amiga Daisy Campos está aí com você também assistindo. Um beijo, professora. Um dia quero lhe conhecer. Você aqui do Nordeste, tão pertinho de mim. Então, professora, como eu estava lhe dizendo, é uma oportunidade muito grande, né? A professora Vera Matos também mandando um beijo, que é muito querida também. Eu já conheci no Rio, mas tive a aproximação aqui na Live, um trabalho lindo. Então, o seu trabalho, professora, mostra para a gente que realmente a gente tem que fazer uma excelente avaliação para acompanhar a criança e que muitas vezes, como você fala aqui no seu livro, uma boa avaliação dessa forma de relações que a criança tem com sua família, na escola, muitas vezes dispensa um tratamento, porque muitas vezes está naquela relação que você observou, não é isso? Então, isso me chamou muito a atenção no que você falou. Só Pode contar falar, um caso professora. para vocês. Eu atendia muitas crianças de uma escola que se chama Balão Vermelho, que é uma escola super boa, construtivista, etc. E eu atendi, então, uma menininha de 3 anos, que a escola estava muito... Ela era até filha, assim, de um grande músico mineiro, né? A mãe mexia com produções musicais, teatrais também, era uma família de artistas. E eles estavam preocupadíssimos com essa menininha, por quê? Primeiro, ela beijava as coleguinhas na boca. Segundo, ela não queria usar vestido de jeito nenhum. Ela ia só com o shortinho do uniforme. Terceiro, mandavam para ela aula de balé para fazer na escola, ela queria o futebol. Ou seja, estava toda uma dificuldade. E na entrevista com os pais, eu descobri, esse pai adorava o Cruzeiro, cujo símbolo era a raposa. Então ele contava para ela toda noite uma história do raposão. E o raposão tinha um filho, e fazia, e acontecia, e os dois iam juntos no campo. Aí eu disse para ele que ele precisava mudar essa história. Isso na orientação. Que não era só o raposão e o filhinho, não. Tinha que ter o raposão, a mãe raposa, o filhinho raposa e a filhinha raposinha. E que ele inventasse aventuras dessa família como um todo. E aí descobri também que os pais se beijavam na boca, beijavam os amigos artistas todos na boca, beijavam as crianças na boca. Eu disse, olha, eu sei que é do meio de vocês esse tipo de beijinho, mas a criança ela não está preparada para esse nível de excitação, de oralidade excitável, erógena. Então, eu acho que é preferível vocês começarem a diminuir isso, né? E com essas indicações, e para a mãe mostrar mais a feminilidade para a menina e tal, isso era o final do ano. Ela devia voltar para uma terapia no princípio do ano. No princípio do ano, a mãe me telefonou, vou fazer terapia não. Ela, nessas férias, deslanchou, começou a usar vestidinho. Olha só. Na hora que entrou para a escola, pediu para aula de balé. Precisava de terapia? Não, precisava só de uma conversa com esses pais que permitisse a eles colocar o lugar de cada um nessa família. E que então a menina pudesse ter a sua identidade, identificando-se com a mãe e desejando o papai, como é o que o Édipo vai acontecer a partir dessa idade, né? Exatamente. Então, como você falou, como a avaliação bem feita e desfocada de querer só quantificar e anotar data que fez isso, data que fez isso, data que fez aquilo,
e você perceber nessas relações, desses momentos de avaliação, que primeiro tem que ser realmente o acolhimento, dar a vez daquela família se colocar, e como você falou, não só uma vez, duas sessões, três, e percebendo o movimento, né, o diálogo tônico, como você falou, que tem aquela família com ela mesma. E aí você viu já, nesse momento de avaliação, você já percebeu o que poderia ser a dificuldade que eles tinham trazido para você naquele momento. E pude né? fazer uma intervenção terapêutica, mesmo fora da terapia. Eu estou vendo uma pergunta aqui falando que a gente não deve cansar a criança. Não cansa mesmo, não. Não, na Por avaliação, isso que eu demoro 3 meses. A criança vai, no máximo, uma vez por semana para esse diagnóstico, como é uma terapia. Normalmente, a não ser que ela tenha muitos problemas, precise de 2 atendimentos na semana. Isso. Então, a criança vai e ela vai brincar, ela vai desenhar, ela vai conversar, né? Ela não vai ser uma coisa massacrante. Né? Não é uma entrevista, né, professora? Não é uma entrevista de dados com a criança. Não. A essa primeira entrevista, uma pergunta que eu gosto muito de fazer para a criança é o seguinte: se existisse fada, gênio, mágico, chegasse para você e falasse assim, me conta 3 desejos que você quer. Eu vi aqui, tem no livro aqui. Tem isso no livro. Tem aqui no livro. E falar o que é realmente. Tem umas que estão tão presas, tão inibidas, que vão falar assim, boneca, carrinho, coisas que não são assim de desejo. Tem umas que são tão incríveis, né, que vão falar assim, a paz mundial, né? Então, isso. Assim, cada um tem o seu jeito, né? E dessa pergunta, você já dá a oportunidade dela se liberar, dela ficar mais tranquila, e você já percebe tanta coisa, porque como você falou, cada palavra, cada gesto naquele momento é importante para a avaliação. Isso. Quando a criança faz a figura humana, tem as coisas de olhar o traçado e tal, mas tem perguntas que eu faço. Quem que é, quantos anos tem, o que está fazendo, o que gosta, o que não gosta? E essa mesma pergunta, se tivesse fada, mágico, gênio, o que essa pessoa que você desenhou ia querer? E aí ia ser mais fácil soltar o imaginário quando não é direto da gente, né? Isso mesmo. Professora, faltam menos de 8 minutos. Entrou aí o Luiz Felipe Perinei também, que é uma pessoa que trabalha com arte e expressão, vai estar com a gente também na Lives e Livros, está aí lhe prestigiando. E eu vou só terminar, infelizmente já terminou, mas felizmente essa live ficará gravada, porque aí eu vou assistir com a caneta e anotando, porque eu gosto de assistir anotando. E muito obrigada, foi maravilhoso. Mais uma vez eu lhe agradeço por nos dar essa oportunidade de lhe ouvir, como a Cacilda falou, você é um patrimônio, você faz parte do nascer da psicomotricidade no Brasil, da Associação Brasileira de Psicomotricidade, que é a referência para todos nós. Então, assim, de coração, muito obrigada por nos ter dado essa oportunidade de tê-la aqui falando de um livro tão fácil de compreender e, assim, é louvável, porque você passa realmente o que você sabe nesse livro aqui. Você não deixa entre linhas, você dá exemplos e você mostra exatamente como a gente deve agir numa sessão de avaliação. Muito obrigada. Alguns minutinhos para a senhora se despedir. Eu vou fazer uma propagandinha, né? Faça, claro. Ele é da Corpora Ediciones, que é uma edição que está fazendo publicação de livros em espanhol e em português. E vocês podem acessar na internet e comprar. O Marcelo, que é o editor, é uma figura incrível, super
sabe, assim, super disponível, né? E ele, assim, responde, vocês podem tanto mandar o e-mail dele, quanto procurar na internet o site www.corpora Ediciones, e tem mais umas coisas que eu esqueci, mas aí vocês procuram na internet e podem, então, se quiser, ter o livro, tá? Muito obrigada, um beijo bem grande para você. Foi show. Obrigada. Obrigadíssimo para todos, uma boa tarde. Boa.